Pai eterno, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pelos dízimos e ofertas, obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado pela tua graça sobre nós. Clamamos, ó Deus, nesta hora pelo teu servo, pelo teu filho, que vai trazer a tua mensagem aos nossos corações. Continua, ó Deus, falando conosco, como o Senhor tem falado. Nós só temos a te agradecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, convido o pastor Rony, assumir o culto da igreja, para estar nos trazendo a mensagem do Senhor nessa noite. Graça e paz, amada igreja. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje celebramos a vitória de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo no Calvário, sua ressurreição em 3 dias após sua crucificação. E nós festejamos, porque, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, é uma celebração de vitória. E nós nesta noite, irmãos, queremos falar a respeito da credibilidade da ressurreição de Cristo. É um fato reconhecido de que Cristo ressuscitou. Quando nós perguntamos às pessoas: você tem certeza que Cristo ressuscitou? Diz sim. Mas baseado em quais evidências você tem essa certeza? Então, quando o apóstolo Paulo faz a apologia à ressurreição de Cristo, eu gostaria de convidá-los a já abrir suas Bíblias para 1 Coríntios 15, que foi o texto devocional. E por isso vou ler apenas até o versículo 8 de 1 Coríntios 15. Então Paulo está fazendo aqui a apologia à ressurreição de Jesus. Nesta noite não podemos, em relação ao tempo, defender todos os argumentos necessários ou existentes, mas apresentaremos pelo menos 2 argumentos muito contundentes a respeito da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Quem não tem Bíblia pode acompanhar no projetor, que diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, pois ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que o Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevivem até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de dentro. Senhor nosso Deus, humildemente te pedimos, Senhor, que nesta noite nos fale através da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor,
fundamente a nossa fé, afirme a cada dia mais, na certeza, não apenas da tua ressurreição, mas da plena promessa que temos de que um dia, mesmo que passemos pela morte física, iremos levantar dos mortos, porque um dia, Senhor, tu venceste a morte. E por isso nós temos esta esperança em nossos corações e nos alegramos, nos regozijamos, Senhor, porque tu conquistaste, pagando um alto preço, a qual nós Estes são os principais a qual resultados. nós verdadeiramente reconhecemos o quanto sofrestes, quão grande foi o teu sacrifício por cada um de nós. Fala conosco nesta noite, Senhor, que a nossa fé seja revitalizada na esperança da ressurreição eterna. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, naquela sombria tarde da crucificação de Jesus, em que todos os seus seguidores e discípulos foram dispersos, todos aqueles que seguiam a Cristo estavam atônitos, estavam pasmados diante daqueles acontecimentos. Tão rapidamente o seu amado mestre os havia sido tirado. E parece, aparentemente, que o propósito dos romanos e dos judeus tinham cabalmente acontecido. Parou a gravação? Então, queridos irmãos, aparentemente parece que os judeus e os romanos haviam vencido, mas nós sabemos que 3 dias depois o Senhor Jesus Cristo ressuscita, e aqueles homens que estavam aterrorizados, aqueles homens que estavam intimidados, agora começam ousadamente, de forma intrépida, de forma corajosa, a falar de Jesus, o Nazareno, que havia ressurgido dentre os mortos. Esta mensagem de ressurreição, que mudou o rumo de toda a história, pois esta mensagem não apenas impacta aqueles judeus que o seguiam, mas todos aqueles aos quais tiveram conhecimento de que ele havia sido crucificado, todos foram impactados pela mensagem da ressurreição. E hoje, não é à toa que no cristianismo há mais de 2,3 bilhões de cristãos no mundo. Pessoas que seguem ao Senhor Jesus Cristo com plena convicção de sua ressurreição. Qual é a diferença entre aqueles cristãos para os de hoje? Para muitos hoje, as narrativas da Escritura são apenas descrições de relatos históricos remotos. Mas para aqueles que viveram naquele tempo, aqueles que o apóstolo Paulo registra aqui detalhadamente a nós, para eles era uma experiência, e foi uma experiência real. E desde o começo dos tempos, a humanidade tem reagido diante da morte com a mesma indagação de Jó. Que Jó, no capítulo 14, no versículo 14, diz assim: morrendo o homem, acaso tornará a viver? E a filosofia humana e as religiões
religiões pagãs não têm sido capazes de oferecer uma resposta. Inclusive, um dos grandes ícones da filosofia grega, Platão, quando ele foi questionado sobre nós viveremos de novo, ele respondeu: espero que sim, mas não podemos saber com certeza. Foi a resposta de Platão. E aí, irmãos, a grande pergunta nesta noite é: você realmente acredita na ressurreição de Cristo? Baseado em quais evidências? Sua fé, suas convicções estão fundamentadas em que tipos de argumento? Em que tipo de conhecimento? Durante 2 semanas, antes de trazer esta pregação aos irmãos, eu perguntei para vários cristãos que estavam plenamente na ressurreição de Cristo. Disseram: claro, essa é uma das crenças fundamentais do cristianismo. Eu disse: então agora vai a segunda pergunta, baseado em quais conhecimentos que você tem? E a grande maioria, 99%, não souberam me dizer baseado em qual conhecimento. Mas uma coisa, todos eles puderam me dizer: que a plena certeza de que Cristo ressuscitou estava baseado na sua fé. A fé é o suficiente. A fé é o suficiente. Mas nesta noite, eu quero dar aos irmãos conteúdo para a sua fé. Eu quero dar aos irmãos nesta noite embasamento para a sua fé. E sem muitas delongas, já partindo para o princípio da convicção de que temos de que Cristo verdadeiramente ressuscitou, nós queremos então apresentar aos irmãos 2 argumentos fundamentais, um no sentido jurídico, o argumento jurídico, e o outro argumento, o argumento teleológico. Depois vamos já explicar aos irmãos. Primeiro vamos partir para o argumento jurídico. Qual é o argumento jurídico, pastor? Se refere à questão das testemunhas. Irmãos, quando na jurisdição, na jurisprudência, algo não tem uma prova, uma evidência física, uma evidência contundente, isso que se chama de prova. Prova é algo que é inquestionável, contundente. E quando não se tem isso, a única evidência cabível são as testemunhas. E os irmãos sabem que todo tribunal tem o quê? Testemunhas. E as testemunhas hoje, no tribunal do júri do Brasil, são em torno de 16 testemunhas. Ou seja, para que seja enrolado um processo criminal e que aquela denúncia, aquela acusação seja efetiva e aquele réu seja condenado, é necessário 8 testemunhas para a defesa e 8 testemunhas para a acusação, 16 ao todo. Quando o apóstolo Paulo está argumentando neste texto, 1 Coríntios 15, a respeito da plena credibilidade e confiança que os cristãos têm que ter na ressurreição de Cristo, o que Paulo começa argumentando? De que a nossa, se realmente o Senhor Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ele usou quais argumentos, irmãos? Das testemunhas. Os irmãos notaram no texto? E ele começa a citar vários episódios em que Cristo foi visto após a sua ressurreição. Queridos irmãos, uma testemunha, para ela ser aceita, ela precisa de 3 condições. Primeiro, ela precisa ser competente, ou seja, precisa ser uma testemunha que faça parte do fato ao qual ela está envolvida e vai testemunhar. Basicamente tem que ser uma testemunha auricular ou ocular. Ela tem que ter visto a cena ou ela tem que ter ouvido.
para ela poder ter credibilidade de ser testemunha. Segundo, a questão das testemunhas tem que ter um número suficiente. Já falei para os irmãos que no Brasil são 16, nos Estados Unidos são 7. E a terceira condição, ela precisa ter uma boa reputação, porque quando se baixa lá a idoneidade da pessoa, não pode ela ser alguém, né, que conste lá, né, nos registros, tanto na questão jurídica, na questão criminal, quanto eleitoral, enfim, é baixado lá as certidões negativas. Já viram isso quando você vai para uma entrevista de emprego? Tem muitas empresas que hoje pedem lá, né, o seu nada consta, só certidão negativo, para ver se você não tem algum registro criminal. Então, para ser testemunha, tem que ter essa idoneidade. E então vamos partir para a verificação se eles atenderam a esses critérios. Primeiro, competência. Veja quando Lucas está escrevendo a Teófilo, abram suas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 3. Aqui está escrevendo um exímio historiador, inspirado por Deus, com alto gabarito e habilidade de investigação, que era Lucas. E ele então, escrevendo a Teófilo, olha só o que Lucas registra, versículo 3: e a estes também, depois de ter padecido, falando de Jesus, se apresentou vivo, com muitas provas, o quê? Incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas, que era um homem criterioso de investigação histórica, ele diz as provas incontestáveis, porque aqueles homens deporam para ele em detalhes as coisas que Jesus fazia, em detalhes. E não era uma, duas ou três. Paulo depois vai fazer o arrolamento de a quantidade de testemunhos. Eu vou já apresentar aos irmãos. Queridos, agora olha o versículo 21. E 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre vós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então vejam que Lucas, ele é contundente em mostrar que não faltam testemunhas para corroborar com a certeza de que Cristo ressuscitou. E esses relatos que nós temos nas Escrituras não foi algo que alguém contou a eles, foi algo que eles presenciaram. Como eu disse no início aos irmãos, para nós é um registro remoto, para eles era algo real, mas a experiência é real de vida. Imaginem, irmãos, uma experiência como essa, de você ver alguém que ressuscitou dentre os mortos. Imagina. Nós cremos pela fé, mas eles viram. Em segundo lugar, essas testemunhas tinham que ser em número suficiente, como eu já vos falei. E aqui Paulo descreve detalhadamente em 1 Coríntios 15. Mas quando nós olhamos todos os registros da Escritura, sabe quantas aparições Jesus teve? 12. E eu vou citá-las rapidamente aos irmãos. Primeiro, Maria Madalena, que foi após Pedro e João, Marcos 15, 9, João 20, 11 a 18. As outras mulheres no caminho, Jesus encontrou com elas, Mateus 28, 9. Aos 2 discípulos no caminho de Emaús, lembram?
Marcos 16, 12 a 13, Lucas 24, 3 a 35. A Simão Pedro, Lucas 24, 34. Aos 10 apóstolos, João 20, 19 a 24. Aos 11 apóstolos, depois, João 20, 26. Aos 7 apóstolos em Tiberíades, João 21 e versos seguintes. Aos apóstolos no Monte da Galileia, aos 12, Mateus 28, 16 a 17. A mais de 500 ao mesmo tempo, como disse aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, no versículo 6. E também no versículo 7, quando ele cita o apóstolo Tiago, que ele também apareceu. Aos 11 apóstolos no Monte das Oliveiras, Lucas 24, 50, 51 e Atos 1 e 9. Isso já na sua ascensão. Por que aos 11? Porque não estava mais Judas, que havia se suicidado. Na ascensão de Cristo. E ao apóstolo Paulo, como ele mesmo cita, 1 Coríntios 15, 8. Será que está faltando testemunho? A pessoa, Paulo diz que apareceu a mais de 500 ao mesmo tempo. E ele disse que a maioria deles que viram o Senhor Jesus estão vivos até hoje. Paulo diz isso. São poucos que dormiram, ou seja, que morreram. A maioria deles estão aí espalhados, vivos. Terceiro, as testemunhas precisavam ter boa reputação. Irmãos, em toda a história a respeito dos apóstolos, eles nunca foram acusados de viver uma vida profana ou imoral diante de qualquer tipo de sociedade. Aonde quer que eles chegaram, desde o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, Felipe, todos aqueles que testemunharam a respeito de Cristo, que pregaram o nome de Jesus, nunca foi se falado a respeito da moral daqueles homens, não. Eles eram acusados a respeito de quê? Daquilo que eles pregavam, do testemunho que eles davam da fé deles, mas nunca da vida deles. Dizer, vocês são falsos, são imorais, são indecentes, vocês não são dignos nem de credibilidade. Em lugar nenhum da história, muito pelo contrário. Uma das maiores provas de que Jesus Cristo ressuscitou, irmãos, é exatamente a vida dessas testemunhas. Por quê? Imaginem vocês, se Jesus realmente não ressuscitou, se Jesus não tivesse ressuscitado, como é que esses homens teriam dado a vida deles pelo testemunho de fé que eles declararam de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? Eles morreram por causa desse testemunho. Quem de nós iria se sujeitar à morte por algo que você não tem nem certeza? Pior, por algo que você saber do seu meio, que foi inventado. Estão me entendendo, irmãos? Claro que isso não aconteceria. Eles morreram, todos eles, com a plena fé daquilo que eles testemunharam sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eles teriam que ser muito insanos para dar a sua vida por uma mentira que eles sabiam que era. Teriam que ser muito insanos para fazer isso. A ressurreição de Jesus é a maior mensagem do Evangelho. Por isso eles morreram, por causa desta pregação. Como o apóstolo Paulo muitas vezes diz que ele era prisioneiro, escravo de Cristo, não vivia nem mais a sua vida, mas dizia, não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E eles se submeteram a todas essas condições de abnegação, de prisão, de humilhação, pela fé que eles tinham, a plena convicção de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição é a proclamação da vitória.
E não é a vitória só sobre a morte, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre o poder das trevas, como o apóstolo Paulo ensina em Colossenses capítulo 2. É a proclamação da vitória. Hoje, irmãos, é um dia festivo para o cristianismo, não porque é o dia da Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica, mas porque hoje é uma celebração da ressurreição de Cristo, da sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, a abertura, a possibilidade, o acesso que Ele nos deu dos céus, pela cruz, pela sua morte. Mas se Jesus tivesse ficado na morte, Ele seria como qualquer um de nós, como qualquer um outro. Mas Ele precisou ressurgir para completar a missão. E a missão não termina na ressurreição de Cristo. Quem conhece o processo não termina aí. Jesus precisava se encarnar, precisava viver em vida de santidade e justiça, precisava morrer uma morte expiatória, sacrificial e vicária, como foi pregada pela manhã e como foi celebrada pela manhã, a morte de nosso Salvador para a redenção dos pecadores. Mas Ele precisava também ressurgir dentre os mortos para selar a sua vitória plena sobre a morte, o pecado e as trevas. Mas Ele também precisou ser glorificado, ser assunto aos céus e ser recebido em glória, reassumir a sua glória como Deus nos céus. Como diz a Escritura, Ele está assentado o quê? À destra do Pai. Divindade, soberania, autoridade. E hoje intercede por nós, como Paulo ensina aos Romanos capítulo 8. É um processo. Hoje Ele está nos céus como nosso intercessor. Nós temos 2 paráclitos, 2 advogados junto ao Pai. Um é Jesus Cristo, que, como o escritor de Hebreus diz, conhece todas as nossas fraquezas, porque Ele sentiu na pele. Ele sentiu na carne. Quando você sente uma dor, quando você chora, quando você sofre, quando você lamenta, quando você sente uma aflição, Jesus sabe muito bem o que você está sentindo, porque Ele também sentiu. E o escritor de Hebreus fala disso. Ele se compadece de nós porque Ele conhece as nossas fraquezas, porque Ele também as padeceu. E o outro parágrafo é o Espírito Santo de Deus, que foi mandado da parte do Pai, e hoje é quem guia, quem administra, quem edifica, quem distribui dons à igreja do Senhor Jesus. Partimos para o último argumento, que é o teleológico. Que palavra é essa, pastor? É o argumento conhecido como causa e efeito. Toda causa gera um efeito, ou seja, tudo que acontece tem uma consequência, há uma razão. Esse argumento ele foi criado por Aristóteles no século IV depois de Cristo, de que tudo que acontecia havia uma razão de acontecer, havia um propósito. E aí este argumento ele fala a respeito de condições que foram, e até hoje, viu, irmãos, até hoje é falado a respeito de Jesus, de que Ele não ressuscitou, por alguns que duvidam da ressurreição de Cristo. Até hoje, no mundo oriental, ainda existem certos argumentos em relação a isso. Qual foi o argumento que foi inventado para os judeus a respeito da não ressurreição de Jesus? Que o corpo dele foi o quê? Muito bem, vamos lá, Mateus 28, veja o versículo 11. Mateus 28, versículo 11. Veja isso, para jogar para nós aí, por favor. Mateus 28, 11 a 15.
E indo eles, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedeu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro ao soldado. Peraí, se foi roubado mesmo o corpo, por que eles tomaram essa iniciativa? Dar grande soma de dinheiro aos soldados? Continuando, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e os roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, que poderia chegar, que havia dado a ordem para que eles guardassem lá o túmulo de Jesus, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Agora olha só o que diz mais. Eles, recebendo o dinheiro, não era um bobo, né? Fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até quando? Até o dia de hoje. Até o dia de hoje, se você for lá em Jerusalém, se você se deparar com um judeu e perguntar para ele o que aconteceu com o corpo de Jesus, pode ter certeza que ele vai dizer isso daí. Os discípulos dele roubaram o corpo, levaram para dizer que ele havia ressuscitado. Só que tem uma coisa interessante. As escrituras nos diz que a tumba de Jesus estava vazia, certo? A mentira inventada pelos principais sacerdotes anciãos daqueles dias era que o corpo havia sido roubado. Mas eles disseram que o corpo foi roubado enquanto os soldados estavam onde? Irmãos, soldado romano dormindo durante a sentinela. Quer saber o que acontece com um soldado dormindo durante a sentinela? Hoje ele é demitido. Eu trabalho na área de segurança. Se eu for pego dormindo, é justa causa. Isso é empresa privada. É justa causa na hora. Tem aí um líder de vigilância, de segurança, sabe muito bem do que eu estou falando. Um gestor de segurança, aliás. Né, meu irmão Francisco? É demitido na hora. Naquele tempo, sabe o que acontecia com um sentinela pega dormindo? Ele era morto. Aonde é que está isso na Bíblia, pastor? Está lá em Atos 12, 19. Sabe o que aconteceu com aqueles soldados? Lembra quando Pedro era solto das prisões? E ele vai embora. A Bíblia diz nesse texto, Atos 12, 19, que aqueles sentinelas foram mortos, executados. Porque é exatamente o que acontecia. E a Bíblia é clara em dizer que eles foram subornados para inventarem essa calúnia, exatamente porque eles não tinham resposta, eles não sabiam dizer, diante daquele fenômeno miraculoso, o que havia acontecido, não sabiam explicar aquilo. Irmãos, a tumba vazia de Jesus é um dos mais fortes argumentos da sua ressurreição. Porque aquela tumba, ela estava segura, aparentemente. Haviam 2 soldados romanos lá, capacitados, habilitados para guardar, sentinelas, para guardar, para que não acontecesse exatamente aquilo que eles disseram que aconteceu. Por que tinha 2 soldados lá guardando o túmulo de Jesus? Você lembra da história que retrocede a isso? Eles disseram, pediram para Pilatos: olha, manda os soldados irem lá guardar o túmulo, porque ele afirmou que ele ressuscitaria no 3º dia, não foi? E aí precisa guardar o túmulo para que isso não aconteça. Quer dizer, irmãos, eles tinham uma missão. Uma missão que isso não poderia acontecer. Então é uma das maiores provas de que o Cristo deveras ressuscitou. Agora a segunda relacionada à tumba vazia é impressionante. Se refere aos lençóis que não foram removidos.
A Bíblia diz que quando os apóstolos chegaram na tumba de Jesus Cristo, eles só de olharem, verem o cenário da tumba vazia, a Bíblia diz que eles creram imediatamente. Por quê? Irmãos, como é que era a tratativa daqueles corpos mortos naquele tempo? O corpo, antes de ser envolto em lençol, ele era todo enfaixado. Não é só lençol botado por cima. Tem gente que pensa que é só lençol, né? Dá uma estudada de como o corpo era tratado quando ele era embalsamado, quando ele era colocado no túmulo, todo enfaixado, o bálsamo e aqueles ungüentos perfumados que eles colocavam era nas faixas que estavam em volta de todo o corpo. Depois era envolvido no lençol, e então aquele corpo era deitado na pedra, e havia um lenço que eles colocavam em alguns só, não em todos. Em alguns eles colocavam um lenço no rosto. Quando eles chegam diante daquela cena, é impossível que alguém tivesse roubado aquele corpo, irmãos. Porque imagina, meu irmão, se você, imagina vocês a cena, as pessoas, os apóstolos chegam ali para roubar o corpo de Jesus, aí eles vão tirar as faixas todinhas do corpo para poder levar. Isso é uma coisa incabível. É lógico que eles pegariam do jeito que estivesse ali e levariam o corpo. Não daria tempo, diante dos soldados que dormiam, de fazer todo esse ritual de tirar faixas. Levaria muito tempo para fazer isso. Um corpo inerte. Então, quando os apóstolos chegam, que eles veem aquela cena, tanto as faixas quanto o lençol totalmente irremovível, intacto, o corpo de Jesus, ele passou entre os lençóis. E para que alguém duvida de que Jesus possa fazer isso, ter feito isso com o seu corpo, ele fez isso com as paredes. Porque a Bíblia diz que eles estavam num cenáculo todo fechado, as portas estavam fechadas e Jesus apareceu entre eles. Eles foram surpreendidos com a presença do Mestre. Então, irmãos, aquele lençol não foi removido. E é uma mensagem misteriosa aqui. Porque não é só uma questão de que o lençol não foi removido. Aquele lenço que estava no rosto de Jesus, se você ler João capítulo 20, versículo 3 a 8, a Bíblia diz que o lenço que estava no rosto dele estava dobrado à parte. Que negócio é esse? Espera aí. O corpo não estava com o lenço, quer dizer, era para ele ter saído, saído com o seu corpo, ficou lá os lençóis intactos, arrumadinhos, porque mesmo que ele tivesse, existe uma teoria do desmaio, ele desmaiou e acordou, tá, mas então ele ia tirar as faixas para bagunçar tudo, não ia ficar arrumado, não tinha como, ele ia tirar tudo o lençol ia ficar bagunçado. Mas ele pega aquele lenço que estava no rosto dele e põe à parte dobrado. Aquilo ali é uma mensagem. E ela é uma mensagem para todos nós. Uma mensagem gloriosa. Naquele tempo, quando uma autoridade ele ia para as suas refeições, havia um lenço que era colocado à mesa. Geralmente eles pegavam este lenço e alguns botavam aqui, um avental de proteção, para não se sujar diante da alimentação. Outros não usavam nesse sentido, não gostavam de colocar, deixavam aquele lenço apenas ali, para que quando terminasse a sua refeição pudesse limpar a sua boca, limpar as suas mãos, e aí lançava aquele lenço em cima da mesa.
o serviçal não poderia estar olhando para o seu senhor comer. Quando ele se retirava do lugar, então ele vinha e olhava como o seu senhor havia deixado aquela mesa. Se aquele lenço estivesse jogado sobre a mesa, já utilizado, né, que ele tinha deixado arrumadinho, deixasse jogado sobre a mesa, significava o quê? Que o seu senhor já havia encerrado as suas atividades alimentares. Mas se ele, ao olhar para a mesa, visse aquele lenço dobrado, intacto, da mesma maneira que ele havia arrumado, significava uma mensagem para aquele serviçal. E a mensagem era: eu voltarei. Eu voltarei ainda. Então ele não podia mexer absolutamente em nada ali. Teria que deixar intacto a mesa do jeito que o seu Senhor havia deixado. Irmãos, quando Jesus ressurge dentre os mortos, ele pega aquele lenço, ele dobra e bota à parte. Quando os apóstolos entram e vê aquele lenço dobrado, que mensagem gloriosa! Ele estava dizendo para eles: eu voltarei. Eu voltarei. Irmãos, isso é glorioso. Essa é uma das maiores convicções que os crentes aqui nesta terra têm. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse para Marta: ele haverá de ressuscitar. Ela disse: eu creio, Senhor, que um dia, no último dia, ele haverá de ressurgir entre os mortos. Ele disse: não. Em João 11, 25 a 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, ele viverá espiritualmente. Mas Jesus olha para ela e diz assim: porque todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele olha para ela e diz: crês nisto? Você crê nisso nessa noite? Você ainda que passe pela morte, você ainda que passe por tribulações, por lutas ferrenhas dessa vida, essa é a grande esperança e fé que todo verdadeiro crente tem em Jesus Cristo, que assim como ele venceu a morte, você também vencerá. Assim como ele venceu o pecado que não teve domínio na sua vida, o pecado também que tenazmente assedia os homens, não será assim contra você. O poder da carne não é mais firme, não é mais forte contra você, porque ele venceu o pecado. Por isso que Paulo diz que aqueles que vivem pelo Espírito não vivem mais pelas inclinações da carne. Ele não é mais assediado pela carne, porque agora ele é um vencedor igual ao seu Senhor sobre o pecado, a ressurreição e a vida. Hoje vivemos um momento que as pessoas, elas estão aflitas, elas estão apavoradas. Há muitas pessoas morrendo de medo, assombradas com a pandemia. Esse é o momento de nós nos debruçarmos nesta convicção, nestas verdades, de que ainda que você morra fisicamente, você haverá de ressuscitar dentre os mortos, porque o teu Senhor ressuscitou. Irmãos, e para encerrar, o dia do Senhor é outra prova cabal da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que nós celebramos o nosso Senhor e guardamos o domingo porque é uma ordem que foi dada pelo imperador pagão, romano.
e que isso é uma celebração ao Deus Mitra, ao Deus do Sol, que era guardado e celebrado domingo para ele. A palavra de Deus diz que os apóstolos, eles era no domingo que eles celebravam o Senhor. Atos 20, no versículo 7. Veja aí o que diz a palavra de Deus. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de quê? Com o fim de partir o pão. Isso era uma expressão que representava a celebração da ceia do Senhor. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongava o discurso até a meia-noite. Não se preocupe que eu não vou fazer igual o apóstolo Paulo. Não vou até meia-noite, viu, pastor? Mas Paulo, pregando já durante toda a noite, ele prolonga o seu discurso, mas a Bíblia diz que eles estavam reunidos que dia? No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? E não diz apenas que eles estavam reunidos para dar um discurso, para ensinar a palavra, diz que eles estavam reunidos para comunhão. Para comunhão, irmãos. Partir do pão, uma celebração do Senhor. E também, 1 Coríntios 16, no versículo 2, quando Paulo fala também, ele está tratando a respeito das ofertas. E ele diz também no primeiro dia da semana, quando vos reunimos. Primeiro dia da semana. Irmãos, nem um judeu deixaria por um motivo trivial de deixar o dia dos sabatos, né, que é a observância desse dia sagrado para todo judeu. Nem um judeu faria algo desse tipo, de deixar de celebrar o seu sabato por um dia que ele não acreditasse que fosse especial, que fosse diferente. Ele jamais faria uma coisa dessa. Seria uma profanação na sua fé. Seria uma afronta à sua própria religião, aos princípios que ele aprende desde pequeno a guardar. O sabate é sagrado para o judeu. Vocês imaginam então eles agora deixando de observar por causa de um dia que na visão deles não fosse um dia importante? Pelo contrário, a Bíblia diz que os apóstolos passaram a celebrar o nome do Senhor, as bênçãos do Senhor, no domingo, porque foi o dia que o seu Senhor ressuscitou. E que dia é mais sagrado do que esse? Que dia era mais sagrado para eles do que esse? Era o dia que eles exultavam na vitória do seu mestre. Era o dia que eles lembravam da sua morte, da sua vida, da sua ressurreição, das suas promessas. Ao longo da história, isso mudou bastante. Porque no passado, até o século 17, todas as celebrações das igrejas evangélicas no mundo inteiro, as ceias eram celebradas todos os domingos, até o século 17. Os reformadores, os pais da igreja, toda a patrística, sempre celebraram todos os domingos. Com o tempo, as culturas mudaram, e hoje alguns celebram uma vez ao mês, né? Mas tem aqueles que celebram ainda uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E ainda tem aqueles que profanaram a celebração desse ano. Não vou entrar em pormenores, mas existem aqueles também que profanam. Mas por que aqueles homens faziam todos os domingos? Que era para fazer esta celebração de vitória. Queridos irmãos, essas são algumas amostras contundentes de que Jesus ressuscitou para conceder vida a todos aqueles que creem.
sua vitória sobre as trevas, sobre o pecado, sobre a morte. E nós, quero deixar essa mensagem para vocês. Nós não precisamos ter medo de morte, irmãos. Não precisamos ter medo da morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, foi lido no versículo 55. Ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Ele explica: o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado não prevalece mais sobre nós, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Se você crê nesta verdade, que você é lavado pelo sangue de Jesus, que pelos feitos gloriosos de Cristo na cruz, você tem a vida eterna porque você crê. Não é porque um pregador, não é porque um pastor, um bispo, uma religião, uma igreja diz para você que você é salvo. Não, não é por isso. É porque você crê pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ele não haverá de perecer, mas terá vida plena. Essa fé é que te liberta do pecado. Esta fé é que te concede a salvação. E é esta fé que te concede a plena confiança na promessa de Deus, que você, ainda que passe pela morte física, você levantará dentre os mortos. Por isso que estes homens de Deus, eles deram suas vidas por Jesus, porque Jesus falou uma coisa muito importante para eles. Jesus disse assim: aquele que amar a sua vida, aquele que amar a sua vida nesta terra, ele disse, perdê-la. Mas aquele que odiar a sua vida por amor do meu nome, terá a vida eterna. Reflita a respeito disso. Hoje nós celebramos a vida. Hoje nós celebramos a ressurreição. E eu sei que estamos diante de uma geração. Você, aonde você chegar, no seu trabalho, na sua faculdade, conversando com seus vizinhos, você vai se deparar com pessoas aterrorizadas e apavoradas com medo da morte. Mas você, que é um escolhido de Deus, que Ele te chamou para o seu reino, te concedeu graça, salvou a tua vida, não te salvou para ter medo. Não te salvou para ter medo da morte. Porque o Filho de Deus, Ele não ama essa vida aqui. Essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui é efêmera. Eu sempre ilustro essa vida com o túmulo que você vê lá no cemitério. O que está escrito em toda a tumba lá no cemitério? Pode ter umas que não tem a cruz, tem umas que não tem a frasezinha, mas tem, toda a tumba tem isso. É o quê? A data de nascimento, a data da morte, e o que tem no meio? Um tracinho. Sabe o que é tracinho? É a tua vida aqui. Mas e a eternidade? Tem pessoas que passam a vida inteira só se dedicando, sabe o que? Aquele tracinho. Elas lutam, elas se esforçam, elas dão tudo da sua vida por causa daquele tracinho. Mas um dia ele é pequenininho, ele acaba. E muitos deles não pensaram no traço que não tem fim, a eternidade. O que você tem feito para a eternidade? Quantos tesouros você tem acumulado aqui nessa terra? Quais são os tesouros da tua vida? Jesus disse: não acumuleis tesouros neste mundo, porque a traça e a ferrugem destroem.
mas acumulem tesouros para o céu. Fiquem de pé, meus irmãos. Que Deus, com a sua graça e poder, esteja nesta noite a revitalizar a sua fé, a esperança gloriosa e a fé vitoriosa de que a morte não tem poder sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor, sabe por quê? Porque na batalha você pode até ser ferido, na batalha você pode ser atingido, você pode até cair, mas o teu Senhor te colocará de pé. Isso não é palavra de efeito, não. Essa palavra está em Romanos 14:4. O teu Senhor, ainda que tu caias, Ele te levantará e te colocará de pé. Se você duvida, vê lá Romanos 14:4. Creia nessa palavra. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Confie nas suas promessas. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado é que me consola. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Fale que nem Davi, não temerei mal algum, porque meu Deus está comigo. Ele é o vencedor sobre todas as coisas. Ele é o grande guerreiro. Yehoá Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Ninguém pode ir contra ele. Na feitiçaria existe um espírito que ele diz assim: comigo ninguém pode. Mas na hora que ele é confrontado com a luz, com aqueles que são de Deus, ele diz que existe alguém que é maior do que ele. Sabe como é que ele chama? Sabe como é que o Espiritismo chama? O maioral. Quem é o maioral? El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ninguém é maior do que Deus. Maior é quem está em nós. Maior é quem está em nós do que quem está no mundo.